Por que o meu pão não cresceu? Muitas vezes a gente está fazendo uma massa de pão e a massa do nosso pão não cresce por nada, seja com biológico ou seja com fermento natural. Inclusive com fermento natural as pessoas costumam sofrer muito mais. É por isso que eu faço várias aulas somente sobre fermento natural. Então fica ligado nos dias dessas aulas, tá? Me segue no Instagram que você vai descobrir várias coisas sobre fermento natural e sobre o biológico também. Então, você precisa pensar na qualidade do seu fermento que você está comprando ou do fermento que você criou, do seu fermento natural. Quando você não domina, você não entende sobre esse fermento, você acaba não conseguindo fermentar direito a massa do seu pão. Isso acontece muitas vezes. Por quê? Você não tem parâmetros, você não sabe quando o seu fermento está ativo, você não anda alimentando bem o seu fermento, então seu fermento está fraco, com pouca atividade. Então isso, no fermento natural, acaba levando a uma falta de crescimento na sua massa. Outro motivo para a sua massa não estar crescendo é que você pode estar trabalhando numa temperatura muito fria. As leveduras, que são os funcionários principais do crescimento do pão, a levedura é o micro-organismo que vai fermentar o seu pão de fato, vai fazer o aumento de volume. Então você vai ver que a sua massa está crescendo. Ela gosta muito de temperaturas de 24, 26. Então se você ficar todo o processo no frio, sem dar uma acordada nelas, provavelmente a massa do seu pão vai demorar muito para crescer. E quando ela demora muito, vocês têm a tendência, vocês e todo mundo, de achar que a massa não está crescendo. E aí vocês ficam olhando o tempo inteiro para a massa e a massa parece que quanto mais você olha, menos ela cresce. É isso mesmo, você pode estar trabalhando numa temperatura muito fria. Ah, mas eu já ouvi você falar que você tem que botar na geladeira. Sim, você tem que fermentar a sua massa na geladeira. Mas para isso, você precisa trabalhar antes com ela numa temperatura que a levedura goste. Além disso, você precisa saber fermentar no frio também. Não é só você jogar lá na geladeira. Então, muito cuidado, porque o frio demais, a sua massa vai crescer de forma lenta e para você vai dar a sensação que a sua massa não está crescendo nada. Outra coisa também que pode ter acontecido é você ter colocado muito pouco fermento e assim, a fermentação com pouco fermento é lenta mesmo. Então você precisa entender que às vezes o que é lento para você e o que não cresceu nada, na realidade é uma coisa devagar. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, meu pão já está fermentando há 8 horas e ele não cresceu quase nada. Mas 8 horas muitas vezes é pouco. Então, muitas vezes a gente fermenta um pão 18 horas, 12 horas, 20 horas. Então, vocês precisam ver a proporcionalidade de tempo de fermentação que vocês estão lidando. Além disso, quando é uma massa grande, uma massa inteira, que vocês estão fermentando num cesto, por exemplo, ou numa caixa, dependendo do tamanho inicial da massa e do tipo de recipiente que vocês colocam, a massa vai se espalhar. Então você não vai ver um aumento de volume subindo, porque a massa está se espalhando, seja num cesto grande ou numa caixa. E aí você vai ser enganado visualmente. Você vai olhar para aquilo e vai falar, minha massa não sobe. Mas ela não vai subir, porque não tem parede. Ou seu cesto é muito grande para aquele tamanho de massa, ou a sua caixa, se você está numa caixa. Então também se liga no tamanho da sua caixa, ou do seu cesto de fermentação, ou da sua forma, em relação ao tamanho inicial da sua massa. Isso pode causar uma falsa sensação de que sua massa não está crescendo, mas na realidade ela está crescendo. E cuidado, porque ela vai passar.